falamos de STF, vamos a ele. Gilmar Mendes quer usar as mensagens roubadas contra a Lava Jato. Na verdade, já usou, né? Já usou, na prática, já usou. Quer dizer, leu ali mensagens roubadas, citou, fez a sua interpretação completamente tendenciosa numa sessão plenária da mais alta corte do país. Um ministro de Suprema Corte citando mensagem obtida por violação criminosa de aplicativo de celular para atacar aqueles que ele considera seus adversários. Muito bem, diz a Folha que hoje o STF tomará iniciativas para validar juridicamente as mensagens de Telegram envolvendo integrantes da operação. Por meio do ministro Gilmar Mendes, o tribunal vai acionar a PGR, Procuradoria-Geral da República, para buscar verificar a autenticidade dos arquivos. Outros integrantes do STF apoiam o movimento de Gilmar nos bastidores. Imagine quais. Você imagina quais? Apoiam o Gilmar nos bastidores? Se a apuração atestar oficialmente a veracidade das mensagens, garante o jornal que estas poderão ser usadas em processos com eventuais impactos sobre decisões judiciais e agentes públicos que atuaram na Lava Jato. E o que poderá acontecer no Brasil é todo bandido ficar pagando para hacker invadir celular de autoridade, né? Já que eles estão legitimando e que isso aconteça. Muito bem, a PGR poderá receber o material do STF, que requisitou as mensagens à Polícia Federal ou da polícia responsável pela investigação sobre o caso. A senha para que a Corte adotasse uma medida foi dada na quarta-feira no plenário pelo subprocurador-geral Alcides Martins, designado pelo novo procurador-geral Augusto Aras, para representar a PGR naquela sessão. Momentos antes, na sessão, Gilmar criticara os métodos da Lava Jato com base nas mensagens roubadas já divulgadas pelo Intercept. Disse Alcides, aspas, se me permite, ministro Gilmar, se pudesse encaminhar esses elementos à Procuradoria-Geral para que fossem avaliados por quem é de direito, porque o que referiu é de extrema gravidade. Fecho aspas. Repito, hein? É o subprocurador Alcides Martins indo do Gilmar, falando para remeter à Procuradoria-Geral da República. Já vou comentar mais isso. O Gilmar decidiu enviar ofício à PGR solicitando que a instituição analise indícios de desvios funcionais de membros do Ministério Público citados por ele, o que pode demandar análise das mensagens. Há pouco, Jair Bolsonaro condenou a iniciativa atribuída a Gilmar Mendes de validar as mensagens roubadas da Lava Jato. Aspas, se é criminosa, ponto final. O que é criminoso é criminoso, respeita a lei, quebra de sigilo, se seguiu a lei, tudo bem, não seguiu, está errado. Fecho aspas. Olha aqui, olha a situação, Zé Maria Trindade. O Gilmar Mendes quer que seja validada a mensagem roubada, aí ele manda para a PGR. Na PGR está o sujeito que acabou de ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Augusto Aras. E o presidente Jair Bolsonaro tem um governo composto pelo Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, que é um dos alvos dessas citações e desses ataques feitos pelo Gilmar Mendes. Então, como é que Augusto Aras vai se posicionar se tiver que dar a canetada final a respeito dessas mensagens roubadas? Vamos ver que isso aí vai dar muito pano para manga, hein? Jogando contra o patrimônio, né? Contra a própria instituição Ministério Público. Olha, Felipe, eu tenho uma prova incontestável, né? Definitiva, de que trata-se de um crime, trata-se de material proveniente de um crime. A prova é a seguinte: todos os hackers estão presos. Já houve tentativa de soltá-los em todos os tribunais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e a ministra Rosa Weber negou o pedido de soltura. Portanto, se eles estão presos, é porque cometeram crimes. Ninguém está preso por não cometer crimes. E o produto desse crime é exatamente esse material que Gilmar Mendes se apossou deles, né? Esse material está no Supremo Tribunal Federal agora, por determinação do próprio Supremo. Não sei para quê, por que o Supremo requisitou esse material. Não fazia nenhum sentido naquele momento. Então, agora, o Ministério Público é que quer ter acesso a esse material. Pela lógica, pela natureza das coisas, o Ministério Público, não vamos nem colocar nomes, o Ministério Público tinha que dizer: isso não vale nada, eu não quero ter acesso a esse crime, esse é um produto do crime, pronto. Não precisa descer a detalhes de conteúdo, é apenas
a configuração do crime através de registros de que houve invasão. Não interessa o que eles falaram oficialmente. O que me assusta nesse processo todo é que o Intercept não tem nada a perder mesmo. É um avião sem motor no ar. Não tem nada a perder. Qual é a credibilidade de um site desse, que nunca prestou nenhum serviço à comunidade de informação do Brasil, ou seja, aos brasileiros? Nada. O que me assusta é que veículos de comunicação acabaram embarcando nessa canoa furada. É isso que me assusta nesse processo todo. E me assusta também esta curiosidade mórbida para saber detalhes ali dessas conversas pessoais de cidadãos e que, por acaso, são procuradores, presidente da República, presidente da Câmara, Senado, delegados, jornalistas. Quer dizer, isso é um material podre. Olha só, o Gilmar Mendes mais de uma vez considerou inválidas provas obtidas ilegalmente. Várias vezes ele usou desse argumento para desconsiderar, né, provas que poderiam influenciar aí decisões importantes sobre determinados objetos aí de processo. Agora, ele já decidiu que é legal, tanto que ele leu. Ele não poderia ler uma prova obtida criminosamente, um material obtido criminosamente, ele leu. Isso é uma insolência, mais uma, cometida pelo Gilmar Mendes contra o Supremo e contra o Brasil, né? Contra o Brasil decente, ao qual ele não pertence. Ele agora exige, é uma exigência, que o Ministério Público fale, apure, investigue e decida contra o que fizeram procuradores sérios que honram o Ministério Público. O procurador Augusto Aras, ele tem uma boa chance agora de mostrar alguma altivez e não permitir que o Gilmar Mendes se intrometa nas atividades da Procuradoria-Geral. Deve deixar claro que há uma fronteira separando o Supremo do Ministério Público, da Procuradoria. O procurador não tem o direito de votar nas decisões do Supremo. O Gilmar Mendes não pode ditar os rumos que serão seguidos pela Procuradoria-Geral. Isso é um absurdo e ele está querendo induzir em práticas criminosas o procurador. Não é, nós somos contra aqui qualquer tipo de corporativismo. Não é corporativismo, é corporativista essa reação que o Augusto Aras tem de ter. É apenas uma demonstração de altivez diante de quem se considera o juiz dos juízes e que se mete em tudo e que desfigura a democracia brasileira e não pode ser insolente a ponto de querer fazer com que o Procurador-Geral concorde com o fim da Lava Jato, que é o seu sonho para proteger bandidos de estimação.